Olá, primeiras séries, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade da nossa aula de ligações químicas, a aula que vocês viram lá com os estagiários, né? Falando sobre a regra do octeto, o porquê que o elemento só ele não fica estável, ele precisa estar com a camada, né? Com a última camada completa com 8 elétrons. Nós vamos ver alguns exemplos aqui na nossa aula de hoje para vocês exercitarem. Então, nosso objetivo é que vocês compreendam a existência de ligações entre átomos através do compartilhamento ou perda de elétrons, classificando-as entre ligação covalente, iônica ou metálica. Eu coloquei aqui a tabela periódica para vocês para relembrar alguns conceitos. Lembra que foi falado na aula de explicação para vocês que aqui no grupo 1 e 2, os elementos que fazem parte desses grupos, eles tendem a perder os seus elétrons que estão presentes na sua última camada de valência. Então, esses elementos vão fazer ligações iônicas. Esses elementos que estão presentes no grupo 13, começando aqui, 14, 15, 16 e 17, são os elementos que têm tendência a ganhar elétrons. Então, esses elementos tendem a fazer ligações covalentes. Só que as ligações covalentes, elas vão ser feitas entre esses elementos do grupo 13 ao 17. E as ligações iônicas, elas vão fazer ligações entre os elementos do grupo 1 e 2, juntamente com os elementos que fazem parte do grupo 13 ao grupo 17. Então, alguns elementos vão ganhar elétrons e outros elementos vão perder elétrons, ok? Esses elementos intermediários aqui, que fazem parte do grupo de transição interna, eles são os metais, então eles vão fazer ligações metálicas, somente entre eles, tá bom? Vamos aí para o primeiro exemplo. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançado no mercado internacional a chupeta anticárie. Ela contém flúor, já consagrado agente anticárie, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção do bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada, vou aparecer aqui de novo para vocês, vamos lá. Ele falou que essa substância aparece nessa forma aqui, ó, fluoreto de sódio. Então, essa é a forma molecular aí que eles estão imaginando de fazer uma chupeta, né, que evita cáries em bebês. Qual que é o primeiro procedimento para a gente saber qual o tipo de ligação? Você vai lá na tabela periódica e pega qual é o número atômico do flúor e do sódio. O flúor, ele está presente lá no grupo 17 e ele tem número atômico 9. E o sódio, ele está lá no grupo 1 e ele tem número atômico 11. O que deve ser feito agora? Antes de mais nada, fazer a distribuição eletrônica de cada elemento para você comprovar quantos elementos tem na última camada. Depois que vocês estiverem bem afiadinhos aí em fazer a distribuição eletrônica, eu vou passar para vocês uma forma que você consegue identificar na tabela periódica quantos elétrons tem na última camada de cada átomo, sem precisar fazer a distribuição. Mas antes disso, vocês vão precisar aprender, tá? Que é importante aí essa distribuição eletrônica para vocês. Então, a gente vai iniciar aqui, ó, do flúor. 1s2, 2s2, 2p, aqui eu já tenho 4, 2p, 5.
que deu 9. Então, camada mais externa do flúor, ele contém 7 elétrons, porque eu conto os elétrons que está presente aqui nos dois últimos subníveis, tá bom? Então, flúor tem 7 elétrons. Vamos fazer agora do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10, né? 3s1. Então, a camada mais externa do sódio, ela tem um elétron apenas. Observando esses dois elementos, deixa eu escrever o sódio aqui bem pertinho. Observando esses dois elementos, dá para você perceber quem tende a ganhar e quem tende a receber, não é verdade? Então, o sódio aqui, no seu último nível, ele tem um elétron apenas. Se eu retirar esse elétron aqui, a última camada aqui vai ser no nível 2, que já contém 8 elétrons. Então, ele vai respeitar a regra do octeto, que o elemento ele precisa estar estável com 8 elétrons na sua camada mais externa. E o flúor, ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, ele precisa de quantos para ficar estável? Ele precisa de mais um elétron. Então, o sódio pode doar esse elétron para o flúor. Aí, assim, o flúor vai ficar estável e o sódio também vai ficar estável. Lembre-se, quando um elemento recebe elétron, ele fica mais eletronegativo, porque o elétron, ele é negativo, não é? Então, quando ele recebe elétron, ele fica mais eletronegativo. E quando ele perde elétron, ele fica mais eletropositivo. Eletropositivo. Tá bom? Então, vamos fazer a ligação agora. Nós aprendemos 3 tipos de ligações, não foi? A ligação iônica é quando um elemento, um átomo, perde elétron e quando outro átomo recebe elétron. Quando acontece isso, nós temos uma ligação iônica. E sempre, pessoal, vai acontecer isso entre metais e não metais. Então, o metal tende sempre a receber, o não metal tende sempre a receber e o metal a doar, tá bom? Então, isso vai ser uma ligação iônica. Ligação covalente vai fazer entre os grupos lá do grupo 13 ao grupo 17, porque eles já têm uma quantidade maior de elétrons na sua última camada. Então, se um doar e o outro receber, um vai ficar estável e o outro vai ficar com menos, então não dá certo. Então, eles vão compartilhar esses elétrons, tá bom? Vamos fazer aqui então, ó. Faz um desenho e você vai utilizar, você desenha um símbolo e você vai utilizar uma bolinha, uma estrelinha para representar os elétrons, tá? Para fazer as ligações. Então, o flúor, ele tem 7 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o sódio, ele tem um elétron para doar. Então, eu vou representar esse 1 por uma bolinha. Eu vou representar que ele está doando por uma seta. O sódio doou esse elétron para o flúor. Lembra que quando ele doa o elétron, ele fica positivo e o flúor fica negativo? Então, por isso da ligação iônica. Quando forma ligação iônica, ele forma íons. Deixa eu apagar aqui. O flúor fica negativo e o sódio fica positivo. Então, a nossa resposta lá da pergunta, qual o tipo de ligação que forma nessa situação, forma uma ligação iônica, porque formou polos, né? Um átomo recebeu elétrons e outro átomo doou elétrons. Quando acontece isso, acontece a ligação iônica, tá bom? Número 2. Considere o elemento cloro
formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Quais desses elementos o cloro forma composto covalente? Lembram o conceito que eu dei para vocês e vocês assistiram na última aula? Composto iônico é quando um átomo tende a perder elétron e o outro tende a receber elétron. Composto covalente é quando eles tendem a compartilhar esses elétrons, tá bom? Então, primeiro passo, nós devemos fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, do carbono, do sódio, do cálcio e do cloro. Por quê? Porque nós precisamos saber quantos elétrons tem na última camada do cloro para saber com quem ele vai fazer ligação, se ele vai compartilhar ou doar ou receber elétrons. O hidrogênio, ele tem o número atômico 1 e ele está presente lá no grupo 1 na tabela periódica. Ele só tem um nível. Lembram que um nível, ele só tem um subnível S e ele cabe 2 elétrons? Então, a distribuição eletrônica do hidrogênio vai ficar 1s1. Então, ele precisa de mais um para ficar estável. O hidrogênio, ele é uma exceção da regra do octeto, porque todos os elementos precisam ter 8 elétrons na sua última camada, não é? Mas o hidrogênio, ele só tem 1 e ele vai ficar estável com 2, tá bom? Porque ele está lá no nível 1. Ele é um átomo muito pequeno. O carbono, ele está presente no grupo 14 na tabela periódica e ele vai ter 4 elétrons na sua última camada. Vamos conferir. O número atômico do carbono é 6. Então, a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Certo? Então, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Esse carbono, ele vai tender a fazer ligação covalente. Lembra que eu falei para vocês que os não metais tendem a compartilhar e os elementos do grupo 1 e 2 tendem a perder esses elétrons? Então, esses elementos do grupo 1 e 2 vai doar elétrons para o grupo 13, 14 e 15. E se ele está os dois elementos estão no grupo 13, 14 e 15, eles tendem a compartilhar esses elétrons, tá bom? O sódio, ele está presente no grupo 1 da tabela periódica e ele tem número atômico 11. Fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elétrons. Então, ele tem um elétron na sua camada mais externa e ele vai tender a perder esse um elétron. Ele vai doar. Então, o sódio ele é um elemento elétron positivo, né? O cálcio, ele está presente no grupo 2 e ele tem um número atômico 20. Fazendo a distribuição eletrônica, ele também vai ter 2 elétrons na sua camada mais externa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, vamos contar, 6, 12, 14, 16, 18, vai dar 4s2 para completar 20. Então, o cálcio vai perder esses 2 elétrons aqui do seu último nível, para ficar estável no terceiro nível, com 8 elétrons. O cloro, ele está presente no grupo 17, e ele tem um número atômico 17, é coincidência, tá? Nem todos que estão no grupo 17 têm número atômico 17. Ele tem número atômico 17, fazendo a distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, vamos contar, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, falta 5, 3p5. Então, o cloro ele tem 7 elétrons na sua última camada. Agora, a gente precisa desenhar para fazer as ligações. Nós podemos usar símbolos, X, bolinha, para representar os elétrons ao redor do átomo.
tá bom? Então, esse elemento aqui, cloro, ele tem 7 elétrons. Lembram que para ficar estável ele precisa de 8? Se ele tem 7, ele precisa somente de mais 1. 4, 5, 6, 7. Então, ele precisa somente de mais 1 para ficar estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Então, vamos perceber quem é que faz ligação covalente ou iônica com ele. O hidrogênio, lembra que ele só faz ligação covalente? Por quê? Porque ele não pode doar esse elétron. Se ele doar esse elétron, ele vai ficar instável, né? Ele vai ficar sem elétrons, então ele precisa compartilhar esse elétron com o cloro para os dois ficar estável. Então, o cloro agora ficou com 8. Olha, ele tem o 7 dele mais o 1 do hidrogênio. O hidrogênio tem o 1 dele mais o 1 elétron do cloro que ele compartilhou. Pessoal, ele vai fazer uma ligação simples. Quando ele usa somente um elemento ligando com o outro, ele faz essa ligação aqui, ó. Ligação simples, cloro ligando com hidrogênio, tá bom? Nas ligações covalentes, vocês vão perceber que eles fazem ligações simples, duplas ou triplas, tá? Só a título de curiosidade, mas na frente vocês vão ver com mais detalhes. O cloro vai ligar com carbono. O carbono, ele está no grupo 14. Então, ele vai ter que fazer ligação covalente, não é? Então, não tem como ele perder esses elétrons. Então, olha, eu vou utilizar aqui um cloro com 7 ligações. E agora, como que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que eu faço se eu tenho eu tenho 4, outro eu tenho 7? Não tem como eu doar cloro para o carbono e nem do carbono para o cloro. Eles vão compartilhar. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar mais de um cloro até que o carbono fique estável, tá bom? Deixa eu sumir aqui para mostrar para vocês. Então, olha, se eu compartilhar esse elétron aqui, o cloro já ficou estável, não já? Só que o carbono não ficou estável. Vamos contar, olha, o carbono tinha 4, agora ficou com 5 do cloro. Então, eu vou ter que utilizar mais um cloro para ligar, fazer mais uma ligação com o carbono. Ele precisa de mais 3 para ficar estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo mais uma ligação, deixa eu dispor esses elétrons aqui mais fácil para enxergar melhor. Fazendo mais uma ligação aqui. 4. Fazendo mais uma ligação aqui, o cloro vai ficar estável também, mas esse cloro. Só que o carbono precisa, agora o carbono ficou com 4, 5, 6. Precisa de mais 2. Então, eu vou utilizar mais 2 cloros até que o carbono fique estável. Então, você não pode fazer ligação de um cloro só com todos os carbonos, porque senão o cloro vai ficar com mais elétron que o que precisa. Então, ele vai ficar mais de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai fazer mais uma ligação aqui. Fazendo mais uma ligação com o cloro, ele vai ficar com 4, 5, 6, 7. Ele precisa de mais um cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma ligação aqui com o cloro. Fazendo assim, pessoal, olha aqui quantos cloros eu utilizei para fazer essa ligação. Agora o carbono ficou estável, porque ele compartilhou 4 vezes com o cloro. Então, essa ligação vai ficar da seguinte forma. Cl, quantos Cl eu usei? Quantos cloros? 4.
Vai ficar CCl4. Então, eu utilizei um carbono e 2 cloros, ou 4 cloros. Então, essa é a minha fórmula molecular entre cloro e carbono. Qual o tipo de ligação que eu utilizei aqui? Ligação covalente. Foi tanto com hidrogênio quanto com o carbono. Então, carbono e hidrogênio fazem ligação covalente com cloro. Vamos só provar aqui. Deixa eu ver se tem espaço. Vou ter que apagar, não tem espaço. O sódio e o cálcio, ele vai fazer ligação iônica. Porque eles já, lá de início, dava pra gente perceber que ele fazia ligação iônica, não era? Porque eles fazem parte do grupo 1 e 2. Por eles fazer parte do grupo 1 e 2, eles tendem a perder esse elétron para ficar com a sua camada mais externa estável. Então, olha, desenhando aqui a estrutura ou a fórmula de Lewis ou fórmula estrutural, o cálcio ele tem 2 elétrons. O cloro tem 7 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso doar uma vez só pro cloro, não é? Do cálcio, porque o cloro já ficou instável, mas eu ainda tenho um elétron aqui para doar. Se eu tenho mais um elétron para doar, o que que eu faço? Eu tenho que ter mais outro cloro. Eu não posso colocar os 2 elétrons no cloro, porque senão vai passar o cloro vai ficar com 9 elétrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora sim, eu posso doar esse elétron para esse outro cloro. Quantos cloros eu utilizei aqui nessa ligação? 2. Então, eu vou colocar Cl2. Quantos cálcio? 1. Então, a fórmula molecular dessa ligação ficou CaCl2, cloreto de cálcio, tá bom? E vai acontecer a mesma coisa aqui com o sódio. Só que o sódio ele vai doar somente uma vez, que foi o outro exemplo nosso lá. Como o cloro ele tem 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o sódio ele tem 1, a tendência do sódio é doar e a do cloro é receber. Então, o sódio doando esse elétron para o cloro, os 2 elementos vão ficar estáveis. Então, vai formar quem? Um Na e um Cl, que é o sal de cozinha, NaCl, ok? Ligação iônica. Quais compostos, quais elementos o cloro forma composto covalente? Somente com o hidrogênio e o carbono, nesse caso aqui, tá bom? Número 3. Esse aqui a gente já quase que tem a resposta, né? Porque a gente já fez a distribuição eletrônica do cloro e a gente já sabe quantos elementos tem na camada mais externa. Presta atenção. Segundo a regra do octeto, para adquirir a estabilidade apresentada por um gás nobre, o átomo de um elemento químico cujo número atômico é 17 deve ganhar 2 elétrons, perder 2 elétrons, ganhar um elétron ou perder um elétron. Esse elemento que tem número atômico 17, ele é quem? O cloro. O cloro, a distribuição eletrônica dele ficou assim, foi o que nós fizemos lá na outra página. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, não foi? Então, ele tem 5 elétrons na sua última camada. É mais fácil ele doar esses 7 elétrons para ficar estável aqui no nível 2, ou é mais fácil ele ganhar um elétron para ficar estável? Nesse caso, é mais fácil ele ganhar um elétron. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Porque um elétron, o cloro ganhando um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, respeitando a regra do octeto. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.
exercitem, copiem esse exercício no caderno, façam, repitam, refaçam. Nós vamos fazer muitos exercícios envolvendo ligação iônica, metálica e covalente, para que vocês consigam assimilar aí o conteúdo, ok? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima!